Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Felipe Tubas de Polito, eu sou mestre e doutor nas áreas de Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os 5 fatores que afetam o seu gasto calórico diário. Mas antes da gente prosseguir, aqui embaixo tem o botão para você se inscrever no canal, ative as notificações, porque direto nós estamos publicando vídeos informativos sobre Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo para você, que é profissional de educação física, aplicar no seu dia a dia. Muito bem, então vamos começar a nossa aula. Eu vou passar para vocês 5 fatores, não são 6, nem são 4, são 5 fatores que influenciam no seu gasto calórico diário. O primeiro deles é a atividade física. Professor, então o exercício físico é responsável, né, pelo gasto calórico que eu tenho no meu dia? Sim, mas veja, eu não estou falando ainda do exercício, eu estou falando da atividade física. E eu considero atividade física todas as atividades que eu tenho de vida diárias. Ou seja, se você acorda, vai fazer uma caminhada até a padaria para comprar pão, retorna, né? Se você vai até o metrô para poder ir até o seu serviço, vai até o seu trabalho, vai a pé ao invés de ir de carro, se você sobe as escadas ao invés de subir por elevador, tudo isso está colocando moedinha no cofre da atividade física para que você possa potencializar o seu gasto energético. E veja, é extremamente importante que a gente acumule atividade física ao longo do nosso dia. Tá? Extremamente importante. Então, né, se você pode aí, se você tem uma ocupação ou uma atividade ocupacional, se no seu trabalho você passa muito tempo sentado, né, eu sugiro que você comece a criar gatilhos e alternativas para que você incremente um pouco, né, da atividade física que você tem no seu local de trabalho. Por exemplo, vou contar uma história. Quando eu fui lá para a Suécia fazer, né, o meu estágio doutoral na Universidade de Estocolmo, eu sentei, certo, na cadeira, só que a cadeira estava muito baixo para a mesa. E aí eu fui chamar alguém no corredor que pudesse me ajudar. Né? Eu falei assim, olha, a cadeira está muito baixa, como é que né, sobe o nível da cadeira? E aí me falaram o seguinte, o departamento de engenharia da universidade, ele fez, né, todas as mesas com regulagem de altura e não as cadeiras. Por quê? Porque eu poderia colocar a mesa numa regulagem de altura alta para que eu pudesse trabalhar em pé, ao invés de trabalhar sentado. Ou seja, como a gente tem na literatura vários dados científicos que mostram que ficar mais tempo em pé diminui a incidência de doença crônica não transmissível, como por exemplo diabetes, hipertensão arterial e assim por diante, né, o departamento de engenharia da universidade, pensando na longevidade dos docentes e também na produtividade deles, colocou, ao invés de as cadeiras terem regulagem de altura, quem tinha regulagem de altura era a mesa, permitindo então, né, que os professores trabalhassem algum tempo aí de pé, o que potencializa o gasto energético. Beleza? Tem um estudo bem legal aqui que eu queria trazer para vocês, né, que é um estudo que mostra a expectativa de vida e relaciona essa expectativa de vida ao gasto energético diário, né, que é dispendido nessas atividades. E olha só que interessante, quanto maior for o gasto energético diário, maior vai ser a expectativa de vida. Então isso nos reforça a importância, né, de nós potencializarmos aí no dia a dia o nosso gasto energético. É um estudo extremamente importante, publicado numa revista de altíssimo fator de impacto, que é o JAMA. Beleza? E aqui no segundo, né, nesse segundo slide do artigo, ou nesse segundo gráfico, a gente está vendo a expectativa de vida não relacionada ao gasto energético, mas relacionado mesmo ao nível de atividade física. E as pessoas que apresentam maior nível de atividade física, né, apresentaram aí maior tendência de longevidade. Ou seja, você quer viver mais, acumule mais atividade física ao longo do seu dia. Esse é o primeiro mecanismo que a gente tem,
né, para poder aí computar o nosso gasto calórico. Beleza, como é que eles calcularam o nível de atividade física nesse estudo? Eu coloquei aqui por curiosidade, caso você tenha um interesse. Então, o total de energia gasta no dia dividido pela taxa metabólica de repouso. Professor, o que é a taxa metabólica de repouso? E como que eu calculo essa taxa? A taxa metabólica de repouso, ela nada mais é do que o quanto que você gasta de energia para manter a sua homeostase, para manter-se em repouso. Manter-se em repouso também gasta energia, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui, né, duas fórmulas para que vocês possam fazer o cálculo do gasto energético. Uma fórmula específica para as mulheres e uma fórmula específica para os homens. Tá? E se vocês observarem aqui embaixo, essa fórmula é de Harris Benedict, de 1918. Você fala, professor, você está de brincadeira, a fórmula tem quase 100 anos, na verdade tem mais de 100 anos. Uma fórmula secular, não tinha nenhuma fórmula mais moderna para você trazer para a gente. Aí eu trouxe uma da Organização Mundial da Saúde. Essa da Organização Mundial da Saúde, ela leva em consideração tanto a idade como também o sexo, tá? Então, o que eu sugiro? Que você dê um pause no vídeo, tá? Nesse exato momento. Lembra, a minha filosofia você pode ir lá no meu Instagram, @profpolita, e ver a filosofia. Teoria sem prática não é nada. Para cada meia hora de teoria, 2 horas de prática, beleza? Então pausa esse vídeo agora e aí você vai calcular a sua taxa metabólica de repouso. Observe que a massa corporal aqui é colocada em quilos, a estatura é colocada em centímetros e a idade, obviamente, é colocada em anos, beleza? Calcule a sua taxa metabólica de repouso, isso é extremamente importante até mesmo para que você tenha controle da sua ingestão alimentar. Beleza? Calcule pela fórmula do Harris Benedict e calcule também por essa fórmula da Organização Mundial da Saúde. Beleza? Essa fórmula é muito mais simples porque ela leva em consideração uma única variável na equação propriamente dito, que é a massa corporal total. Mas, obviamente, você vai utilizar a equação que está relacionada ali com a sua idade e com o seu sexo. Mas, professor, essa fórmula também é antiga. Eu, particularmente, o Polito, nasci em 1987. Essa fórmula já tinha 6 anos quando eu nasci. Aí eu falo para vocês, mas olha só, esse daqui é um estudo que avaliou, verificou a precisão das diversas fórmulas que a gente tem para a estimativa da taxa metabólica de repouso. E olha que interessante, as duas fórmulas que foram mais precisas, segundo o estudo, foi a fórmula do Harris Benedict e da Organização Mundial da Saúde. As duas que foram apresentadas a você. Beleza? Obviamente, galera, que é importante eu dizer para vocês, que existem várias fórmulas para várias populações específicas. Então, o intuito desse vídeo não é dizer a verdade absoluta, mas sim passar um caminho inicial. Existem fórmulas para atletas, existem fórmulas para pessoas com cardiopatias, fórmulas para pessoas com diabetes, existem fórmulas para crianças. Então, nós temos aí fórmulas específicas para diferentes públicos. Beleza? Então, não leve em consideração como se fosse uma regra absoluta sempre essa fórmula para todo mundo. Você pode utilizá-la sim, sem problemas, porque ela é pautada em evidência científica. Eu tomo bastante cuidado com a informação que eu trago para você aqui no meu canal, mas ao mesmo tempo você também pode entender que existem várias outras fórmulas aí para você poder utilizar, beleza? Professor, muito bom. Esse foi o primeiro mecanismo do gasto calórico. Eu quero saber o segundo. O segundo é termogênese induzida pelo alimento. Isso mesmo, a termogênese induzida pelo alimento ou induzida aí pela dieta. Como é que começou essa história da termogênese induzida pelo alimento ou da termogênese induzida pela dieta? Com um fisiologista nutricional alemão chamado de Max Habner. E aí o Max Habner pensou o seguinte: eu vou pegar um cachorrinho e vou deixar esse cachorrinho sem comer. E vou verificar nesse cachorrinho que está sem comer, ou que está em jejum, eu vou verificar qual que é o gasto calórico desse cachorrinho. Beleza? E ele fez isso. O cachorro está bem feliz aqui. Ele fez isso.
Ele pegou o cachorrinho, deixou o cachorrinho 24 horas em jejum, e aí ele observou que o gasto calórico do cachorrinho em jejum era de 742 quilocalorias. E aí, posteriormente, né, ele avaliou esse cachorrinho após uma alimentação com 2 quilos de carne, o que equivalia a cerca de 1926 quilocalorias. E aí o gasto calórico, que previamente era de 742 quilocalorias, passou a ser 1.046 quilocalorias, ou seja, o cachorrinho aumentou cerca de 41% na sua taxa metabólica de repouso, né, quando comparado com ele mesmo em jejum. Ou seja, quando você se alimenta, você induz um trabalho químico, né, pelas suas mais diversas glândulas para que você possa metabolizar os nutrientes que são absorvidos, para que você possa metabolizar os nutrientes, né, que são absorvidos. Então, essa história de ficar sem comer para tentar emagrecer, na verdade o que você faz é uma redução da sua taxa metabólica de repouso. Obviamente que para emagrecer o gasto precisa ser maior do que o consumo, mas de uma forma adequada, certo? E aqui, né, dois conceitos muito, né, bem elucidados aí pela literatura. O efeito térmico do alimento ele vai alcançar aí, a sua intensidade máxima cerca de 1 hora após a refeição. Você pode perceber, por exemplo, né, que você tem ali uma série de quando você se alimenta, sabe aquele domingão do almoço em família que está calor e você vai comer aquela lasanha? Isso, aí você come a lasanha, você começa a fazer o que depois que você ingeriu a lasanha? Você começa a suar. Por quê? Porque você aumentou a atividade metabólica, né, a partir das glândulas e tudo mais, para poder fazer a metabolização, né, e a absorção de todos os nutrientes. Além disso, a magnitude dessa termogênese induzida pela alimentação, ela varia aí cerca de 10 a 30% da energia alimentar ingerida. Obviamente que isso vai depender do tipo de alimento que você está ingerindo, vai depender da sua fisiologia, da sua responsividade, então depende aí de alguns fatores, mas em média de 10 a 30%, beleza? Ou seja, se eu estou ingerindo ali cerca de 1.000 quilocalorias, eu estou gastando ali entre 100 e 300 quilocalorias para fazer, né, esse processo de digestibilidade, de absorção dos nutrientes. Terceiro, efeito calorigênico do alimento sobre o metabolismo de exercícios. Nossa, agora complicou. E professor, tem uma falha nessa imagem. Vocês observam que os meus slides são muito limpos, né? Eu tomo bastante cuidado em fazer para vocês slides limpos e bem, né, cleans, para que vocês compreendam de uma forma muito tranquila e sutil. Esse é o objetivo desse canal. Mas tem um problema nessa imagem, né? Essa imagem o cara tá de calça jeans, ou a moça tá de calça jeans, né? E quando a gente fala de exercício, é legal tá de shorts ou calça de moletom, não é isso? Mas o que eu quero dizer, né? E aí eu vou contar uma segunda história para vocês. Quando eu trabalhava no São Paulo Futebol Clube, após a refeição, né, eu ia no estádio ali do Morumbi, no gramado, tem uma pista de atletismo, não sei se vocês já observaram. E eu tinha como meta dar 2 voltas ao redor da pista de atletismo. Né? Por quê? Exatamente após a refeição. Então tinha algumas pessoas que iam lá para a arquibancada e deitavam, e eu, no caso, ia para a pista de atletismo e dava 2 voltas. Por quê? Porque o exercício, quando ele é realizado após a refeição, ele eleva ainda mais esse aumento que a gente tem do metabolismo, que é induzido pela dieta no gasto calórico. Ou seja, o exercício ele vai aumentar ainda mais esse metabolismo que é induzido pela dieta aí no gasto calórico. Ou seja, eu potencializo isso que eu conversei com vocês aqui. Beleza? Simplesmente pelo fato de fazer um exercício de leve a moderado aí após as minhas refeições. Então pode ser, né, uma variável bem importante aí para você levar em consideração e até mesmo para que vocês possam, né, indicar para os seus alunos de treinamento personalizado. Olha, após as refeições, procure aí fazer uma caminhada leve, né, ou ficar de pé por um determinado período de tempo, fazer alguma coisa, obviamente, que seja prática e que não vai induzir na pessoa qualquer tipo de repulsa ao exercício, né? A gente tem que entender que o exercício entra na vida da pessoa e não a pessoa entra na vida do exercício.
né? É melhor o feito do que o perfeito, galera. Então a gente já viu 3, não é isso? Então a gente viu a atividade física, recapitulando, anota no seu caderninho, aliás, guarda um caderno só para as aulas do canal e depois posta o caderno lá no Instagram e marca porque eu quero ver. Beleza? Então, atividade física, atividades de vida diária, termogênese induzida pelo alimento, o efeito calorigênico do alimento sobre o metabolismo de exercício e a quarta, mas não menos importante, é o clima. Olha que imagem bonita, que sol bonito, hein? Ontem eu estava assistindo um documentário no Netflix, eu vi que o Sol cabe não sei quantos planetas dentro do Sol, não sei quantos planetas Terra dentro do Sol. Acho que é 1 milhão, não sei. Me perdoa se eu estiver falando besteira, mas eu vi um documentário no Netflix que era alguma coisa assim. Então, olha só, o clima. O metabolismo das pessoas que residem em climas tropicais, a literatura mostra aí que é cerca de 5 a 20% maior do que para os congêneres que vivem aí nos climas mais temperados. Não só os climas tropicais acabam induzindo alterações significantes, né, sobre a questão do metabolismo, mas também o frio, né? O aumento no metabolismo em climas frios ocorre principalmente quando a pessoa tem ali uma baixa, né, um baixo percentual de gordura ou também tem um vestuário inadequado. Os tremores, por exemplo, nada mais são do que uma tentativa do corpo de, a partir da contração muscular, a gente sabe que a contração muscular ela gera aí uma perda de cerca de 75%, né, sob a forma de energia. Então, sempre que eu tenho uma contração muscular, estou liberando energia. Então, quando a gente está com pouca roupa, né, e está no frio, a gente treme no sentido de ativar a contração muscular para que, a partir da ativação da contração muscular, eu tenha produção de energia, essa produção de energia possa manter a temperatura corporal minimamente adequada para que eu não tenha aí o processo de hipotermia, beleza? Então a temperatura é outra variável que pode influenciar no seu gasto calórico. E por último, e não menos importante, a gestação. Obviamente que, né, durante a gestação as mulheres apresentam um aumento da massa corporal total que é deslocada. E como você tem um aumento da massa corporal total que é deslocada, você tem um aumento natural do gasto energético. Beleza? Então são esses 5 mecanismos que influenciam no seu gasto calórico. Atividade física ou as atividades de vida diária, a termogênese induzida pelo alimento, o efeito calorigênico do alimento sobre o metabolismo de exercício, o clima e a gestação. Beleza, galera? São esses 5 mecanismos. Revejam esse vídeo daqui 2 dias para que vocês possam fixar bem esse conteúdo. Tem um caderno somente para o canal, @profpolito. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar a notificação para que você receba todos os vídeos que eu faço aí voltados para a qualificação, informação e desenvolvimento do profissional de educação física. E eu quero encerrar esse vídeo com uma frase, né, que eu acho muito legal, do professor Oliver Wendell Holmes, né, um médico, professor, palestrante e autor norte-americano que foi considerado aí pelos seus pares como um dos melhores escritores do século XIX, né, considerado um membro do Poets Fireside. E ele fala o seguinte: o mais importante na vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Né? Então, eu acho que essa mensagem é extremamente importante. Né? Leia e releia e tenha isso para você. Sempre, né? Por mais complicada que a situação seja, o importante não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nós estamos nos movendo. E eu fico muito feliz de estar me movendo para uma direção em que eu possa contribuir com os profissionais e com as profissionais de educação física dessa maneira, né, colocando aqui no canal sempre vídeos legais, pensando na qualificação e no desenvolvimento dessa área que eu tanto amo. Beleza? Queria desejar a todos uma excelente semana. Muito obrigado por você ter dedicado o seu tempo para assistir esse vídeo. Fica com Deus e até a nossa próxima oportunidade. E não esqueça, ative as notificações, se inscreva no canal e, se puder, vai lá no Instagram, @profpolito, que tem bastante conteúdo de graça lá para vocês também. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu!